yum, yum. Fala aí galera, eu sou o T e você está preparado para as mudanças? Mesmo que não esteja, elas vão acontecer. E bem, meus amigos, estou aqui para poder falar um pouquinho sobre a nova coleção de Phantom Nightmare. Tá chegando o momento dela dropar no TCG, afinal de contas, na sexta-feira, se eu não me engano, já vai estar legal pra gente poder usar e ver os jogos na ranqueada. Inclusive, se você não tá ligado, eu faço jogos aqui no meu canal de jogos comentados de DB, onde eu tô postando lá partidas já com a coleção de Phantom Nightmare válida, só que é no Unrated. A partir de sexta-feira, a gente passa a acompanhar partidas ranqueadas com essa coleção legal no TCG. Certo? Eu passei um tempão sem fazer vídeos, então agora a gente tem que tentar recuperar o tempo perdido. Essa coleção tem um impacto muito grande no formato e muitas coisas mudam. Então a ideia é dedicar essa semana para falar de coisas específicas de Phantom Nightmare, do impacto dela no jogo e de como os decks serão inseridos nesse novo formato e também as dinâmicas que ele proporcionam com side deck, tech cards e afins, certo? Hoje a gente vai comentar e entender um pouquinho sobre as mudanças que essa coleção promove e o que de novidade ela traz. Afinal de contas, não é só Snake Eye que está sendo importado para o jogo, e não é só isso que vai causar o impacto, apesar do principal impacto tá dentro dos decks de fogo, certo? Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! Muito bem, mas antes de você prosseguir com o vídeo, te dar um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TC Network. Acesse aí tcnetwork.com.br para poder comprar suas cartinhas e você pode comprar o seu Extra Deck de Fire King, tem disponível para você poder comprar as cartas de Maze of Millennia, que traz, dentre outras coisas, a Bonfire principalmente, e quando chegar essa nova coleção de Phantom Nightmare vai estar disponível para você poder comprar também. E lembrando que se você fizer a compra lá via Pix, pagamento via Pix, você ganha 5% de desconto na sua compra, e usando o meu cupom você ganha mais 5% de desconto na sua compra, certo? Totalizando 10 no geral. Então, acesse tcnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck e mande um foda-se pra Konami pra você poder comprar quantas cartas você quiser, ao invés de comprar só duas com pot of grid, certo? E lembre-se, obviamente, que a diversão nos conecta. Agora sim, nós vamos pro assunto do vídeo, let's fucking go! E muito bem, meus amigos, então, essa coleção tem um impacto grande, como você provavelmente já sabe a essa altura do jogo. A começar pelo impacto que foi trago na coleção anterior, né? Que é a Maze of Millennia, que trouxe o Bonfire pro jogo. O Bonfire é essa cartinha aqui que tá cara pra cacete, não só aqui, mas lá fora também, onde ela simplesmente adiciona um nível 4 ou menor Pyro do deck pra tua mão. Mas isso por si só não tem relevância alguma desde que você tenha algo decente pra buscar. E é aí que os Snake Eye começam a ser algo relevante. Até então era uma engine que não tinha tanto olhares pra ela, pelo menos não no contexto atual do TCG até então. Afinal de contas já existe o Ash, que é esse Snake Eye aqui, peça importantíssima pra tua jogada, já existe o Woke, já existe também o Flamberg, e até então isso não era usado, a não ser a Spell Snake Eye, né, que é o que faz com que a engine de Diablo Star e Sinful Spoil se conecte com os decks de fogo de maneira geral, porque ela joga uma carta face up do campo pro cemitério para invocar um nível 1 fogo do deck pro campo, e aí você usa a Sinful Spoils, né, a Seeker com a Dark Witch, junto com essa spell da Snake Eye, para poder chegar no Hidrante, que é um nível 1 de fogo, para chegar no Ricardito ou no Renault, no deck de Infernable, como antes do banimento da Isolde, é óbvio, assim como você podia chegar também na Galinha, né, do Fire King. Porém, agora isso muda, porque essa coleção traz o Snake Eye Populous, e isso fica muito mais forte, te incentiva muito mais a usar o Snake Eye como engine. O efeito dele basicamente é o seguinte: se ele é adicionado pra tua mão, exceto por comprar ele, você vai poder fazer Special Summon dele pro campo, beleza, uma Extended de fogo nível 1, e ele é Pyro, então ele é, como todo Snake Eye, é buscável pela Bonfire, certo? Além disso, se ele é Normal Special invocado, você pode adicionar o Snake Eye Spell Trap deck pra tua mão. Você vai poder pegar, obviamente, a que já existe, né, que é a Original Sinful Spoils, ou você vai poder pegar o campo, que agora vai ter uma relevância dentro do deck. Essa carta é muito boa. Além disso, se ela é enviada para o cemitério, você coloca ela face up na tua zona de Spell Traps como uma Spell Trap contínua, certo? E aí isso te ajuda a ter um custo muito menor, porque agora a Snake Eye ou Ash, que precisa jogar cartas do campo para o cemitério, ou até a Dark Witch, ela entra de graça, certo? O que era bem chato de você ter que fazer o efeito do Ash, por exemplo, até então,
pagar o custo do Ashe mesmo, jogando ele e outra carta fora, pra poder invocar o Flamberg do deck, e tinham poucos alvos pra você invocar do teu cemitério. Com o Populous muda tudo. O custo da tua jogada fica muito mais baixo, a tua jogada fica muito mais consistente, porque você pode dar o Bonfire, pegar ele direto e passar pela Snake Eye sem passar pela Dark Witch, por exemplo, o que te dá a versatilidade de usar Dark Witch pra poder pegar uma Seeker, pra poder fazer o teu jogo grindar e snowballar mais pra frente, ou até usar uma Sylvia da vida, sendo uma negação a mais que você pode usar. Esse bichinho muda muita coisa na dinâmica dos decks, e ele fatalmente será usado tanto no deck de Snake Eye puro, que agora sim é um deck por causa dessa carta e de umas outras adições que a gente vai comentar daqui a pouquinho, e também vai ser usado e aumentar a força dos decks, né? Seja em consistência, resiliência, push, e custo menor para construir as suas jogadas. Esse monstro é muito, muito bom, dando inclusive mais força pro Flamberg, que vai ser uma das principais cartas do formato at all, fazendo com que o Snake Eye seja um deck, certo? Então, além dessa engrenagem juntar qualquer monstro, qualquer deck de fogo nível 1, que tenha nível 1 na engine, como principalmente o Fire King e o Rescue, que já são competitivos e se mantêm no jogo, ainda tem a edição do deck de Snake Eye puro, colocando uma camada a mais no jogo, tendo um deck diferente para você se preocupar. Tudo isso que é feito no deck de Snake Eye pode ser feito nos outros decks, mas aqui você tem diferenças. E eu vou falar delas mais pra frente, quando eu for fazer vídeos separados individuais comentando sobre cada uma dessas engines, cada um desses decks de maneira separada, tanto do Fire King como do Rescue, como do Snake Eye puro, como um deck por si só. Além disso, outra coisa muito impactante que vem pro jogo é a Princesa. E é aí que entra muitas questões do meta de fogo, né? Porque essas cartas melhoram muito e, na verdade, elas melhoram tanto que restringem o metagame. Agora a gente tem um metagame muito mais assertivo, com muitas cartas se repetindo nesses três principais decks do formato, né? Que é o Snake Eye, o Rescue e o Fire King, com o Fire King estando um pouco à frente desses aí, provavelmente. Essa menina aqui é uma das cartas que é um dos marcos do jogo, porque ela foi lançada primeiro no OCG e imediatamente já foi lançada no Master Duel, não tendo nenhum spot dentro do TCG. Agora ela chega como sendo uma carta ultra dentro do TCG pra gente. É um monstro bem genérico e promove dinâmicas muito doidas, né? Ela é feita com 2 ou mais monstros de efeito, tá? E aí você não pode fazer summon de monstro, exceto de fogo, enquanto ela tá no campo, como se fosse o Guardragon, né? O Pist ou o Elp, antigo e finado, que Deus o tenha e nunca mais volte. Além disso, ela tem um efeito que é o seguinte: durante a sua main phase você pode Special Summon um fogo do teu cemitério, qualquer fogo. Essa carta é usada em qualquer deck de fogo, ou não só deck de fogo. Você pode, contanto que você tenha algum monstro de fogo, mas ela serve pra escalar, como se fosse uma Selene, no ruim, como se fosse uma Selene. Você pode usar ela no Salamangreat, então suporte para Salamangreat, nos decks de fogo do formato Snake Eye, o Rescue, o Fire King também. Mas se for o caso, como tem muito monstro de fogo, você acaba podendo usar cartas como a Rita, por exemplo, onde você pode fazer a Rita, fatalmente vai ter um fogo no cemitério do oponente. Se você usa engrenagem de Snake Eye, puta que pariu, isso fica muito forte, porque a Rita de fogo, né, a Rita vermelha, chupa uma carta do cemitério do cara, que você pode pegar o Snake Eye do oponente pra você, se você usar a engine de Snake Eye. Mas se você não usar, beleza, você pode escalar pra poder fazer uma outra jogada. Ela pode invocar um Ashe do teu cemitério, se você não estiver usando um deck de fogo, e aí você escala para poder fazer um Link 4, que é o Swarm Ship, que vai ser bem útil e relevante no formato, né? Mas, além disso, ela tem um outro efeito, que aí entra a parada de como isso molda o formato, como as dinâmicas dos decks que estão presentes por causa dessas engrenagens mudam o formato na maneira de você jogar, né? Porque ela arrasta o jogo muito pra frente, é uma carta que grinda muito. E aí ela tem um efeito no cemitério que, se monstros são special invocados no campo do oponente, obviamente, enquanto essa carta tá no teu cemitério, você pode escolher um fogo que você controla e um monstro que o oponente controla, destrói ambos e faz summon da princesa. E ela fica fazendo isso toda hora, todo turno ela vai estar lá no cemitério. Quando ela tá no teu campo, você de novo dá efeito pra invocar um fogo pro teu campo. E quando ela tá no cemitério, se você tiver um monstro de fogo, obviamente, ela vai estourando cartas e snowballando o jogo. É uma carta muito, muito boa e que muda dinâmicas do formato, certo? Eu vou falar, obviamente, individualmente com as minúcias mais pra frente. Mas, inicialmente, para os decks de fogo, o que vem de fato relevante é isso. Mas não é só desses decks de fogo que essa coleção vive. Afinal de contas, ela tem muitas outras coisas muito boas, como a inserção de novos decks, que é um deles aqui, o Voiceless, né? Tá Silent Force no TCG, no OCG, mas eu já tô me acostumando a chamar ele de Voiceless Voice, né? Que é um deck de ritual. E esse deck de ritual, ele
é bem interessante porque ele faz jogada forte com poucas cartas. A Divine é uma carta absurda nesse deck e muito disso é por causa de onde você chega, né? No caso, você tem muitas cartas diferentes, principalmente aqui a Safira, que não é ritual, a Novox. O nome dessas meninas provavelmente vão mudar. Você tem a spell de ritual, você tem o Sauravis de main deck e essa spell também, além de uma trap que popa cartas, né? Então é uma engine muito redondinha. E por que que é interessante? De novo eu vou fazer vídeo específico comentando sobre os combos. Mas pelo fato de ser um deck de ritual que coloca esse bicho grandão no campo, é doideira, porque você faz isso com pouquíssimas cartas. Esse monstro aqui, basicamente, você pode fazer ritual dele com a spell, né, a Silent Force Prayer, que é essa carta aqui, e ela lista no efeito tanto a Safira, o Sauravis e também lista esse Skull Guardian, certo? Que é esse monstrinho aqui. Então, essa carta, ela precisa estar no teu deck, porque é a Safira que constrói a jogada, né? Você dá o efeito dela, descarta e manda do deck um Ritual Spell, então você joga a Prayer fora, e com isso você pega um Light Warrior ou Dragão Ritual do deck ou Cemitério pra tua mão. Além disso, no Cemitério, ela faz o efeito da Spell de Ritual. Você não precisa da Spell de Ritual pra fazer o Ritual, você só precisa da Safira, porque no Cemitério ela se bane de lá, e aí você usa o tributo, né, da tua mão ou campo pra poder fazer o Ritual Summon de um ritual de luz, dragão ou guerreiro. E aí você acaba podendo colocar esse monstro no campo sem passar pela spell de ritual, burlando a mecânica, né? É claro que você tem que ter o tributo, mas vocês entenderam, certo? Esse monstro aqui, ele é um dos bichos mais roubados que tem individualmente. É aí que tem toda a questão do adiantamento do Power Creep, né? A gente tem que roubar muito pra fazer, principalmente um deck de ritual, ser bom. Então você faz ele com aquela spell, e como você lista, é o que eu tava tentando dizer, né? Como aquela spell lista o Skull Guardian e o Skull Guardian lista a spell, você pode usar Pré-Preparation of Heights, o que aumenta muito a consistência desse deck. E aí é o seguinte, se esse card é ritual invocado, você vai poder adicionar um Silent Force monstro ou um Warrior ou Dragão, um ritual monstro deck pra tua mão. E aí você tem uma hand trap no teu deck, que é o Sauravis. Esse monstro, enquanto ele tem a Novox no cemitério, que é essa menininha aqui, a Chapeuzinho Vermelho, ele ganha mais 2.050 de ataque, né? Ele é um nível 7 com 2.050 de ataque, mas ele sempre vai ficar com 4.100 de ataque. É um bicho muito grande pra poder ser tirado na porrada. Além disso, como se isso não fosse suficiente, você faz o Ritual Summon dele muito fácil, ele entra, busca cartas. Além disso, quando o oponente ativa uma carta ou efeito enquanto você controla a Novox, né, Chapeuzinho Vermelho no campo ou no cemitério, você nega a ativação e se fizer, destrua a carta. Um Omni Negate que busca uma carta antes. Simplesmente isso. E você coloca ele no campo de bobeira, de rolé, você coloca com a Spell de Ritual, com a Safira e a Spell de Ritual no cemitério. Se o bicho teu morrer, ela simplesmente invoca outro do deck. É muito redondinho, tá? Esse deck aqui tem um potencial de fazer coisas, é jogado de ritual com uma carta, com um Omni Negate muito grande, de maneira tranquila, e tem espaço para usar tech cards em um deck de ritual. Sim, que não é pra frente muito wombo combo como um Drytron da vida, por exemplo, mas é um deck muito mais sólido no geral, que faz jogada com poucas cartas, apesar de não ser tão explosiva, é uma jogada decente. Por enquanto, esse deck, não vejo ele com potencial de se misturar nos outros decks meta do formato, mas ele já tem coisas muito boas e interessantes e tem potencial de receber novas coisas mais pra frente, o que torna ele um meta potencial no futuro. Pra hoje, eu acho que ele não chega a tanto. Outra coisa nova que vem nessa coleção e um deck novo que tem potencial de entrar pra fazer alguma coisa no jogo são os Goblin Riders, né, que são esses bichinhos aqui. Os Goblins são um deck de guerreiros, na verdade são tipos diferentes, né? Beast Warrior, Beast, enfim. Então ele é um deck focado em Exceed 3 e 6. A ideia, quando você tem um deck desse tipo, é que você consiga colocar monstros no campo, certo? Só que aí esse deck ele enfrenta um problema. Ele basicamente tem esses monstrinhos aqui, né? E todos eles entram no campo por Special Summon. Alguns vêm do cemitério, outros vêm da mão também, mas ele entra detachando o material de um Exceed no campo. Pode ser do oponente também. Simplesmente detacha e invoca ele. É interessante. Em um meta onde você tem muitos Exceeds, muito deck de Exceed, cara, a dinâmica desse deck seria muito boa, muito interessante. Eu gostaria muito de ver um formato onde você tivesse um deck com essa dinâmica que pode detachar materiais teus também pra poder se invocar, tá ligado? E tudo isso faz diferença, porque você tem o Exceed, né, que é como se fosse um gigante. Quer dizer, não é um gigante, porque é o gigante que interage com qualquer nível 2, né? Mas você faz esse cara e ele dá efeito e busca um Goblin. Sem detachar, simplesmente. E quando uma carta é detachada de um monstro Exceed, não precisa ser teu, pode ser do oponente também. Ele pega uma carta do oponente, né, um monstro, se eu não me engano, e coloca embaixo dele. Então isso ia desencadear tantas interações interessantes no jogo que eu gostaria de ver isso aqui em algum momento. Só que esse momento não é hoje, porque
apesar de ser um deck que tem estruturas de ser uma coisa muito interessante, né? Afinal de contas, você tem esse carinha aqui. Se ele é invocado, normal e special, você vai poder adicionar um Goblin, Ride Spell Trap do deck pra tua mão. Beleza, um bicho interessante. Você tem um outro que, cadê? E durante a main phase é quick, ele vem da mão ou cemitério do campo detachando um material. Beleza. Tranquilo, é só isso que ele faz. Este outro também pode vir da mão ou cemitério. E se ele é normal special, você escolhe um Goblin no teu cemitério, exceto ele mesmo, e faz special summon pro campo. Poggers. E aí você tem esse outro aqui, que se ele é normal special, ele invoca um da mão. Então, o deck tenta colocar os monstros no campo. E quando isso acontece, é bom. Você faz bastante coisinhas interessantes. Tem aqueles Exceed, né? O Exceed Armor, que ele compra carta, você faz F0 de maneira muito tranquila, você passa com esses bichos setupados no cemitério aqui, que entram detachando materiais teu, pra detachar de um F0, por exemplo, que você faz, e você vai passar com um Gabonga no campo, que é esse cara aqui. Então, ele vai interagir com o oponente, pegando uma carta do oponente e atachando embaixo dele, tá ligado? Então você tem formas de separar interações, porque tem trap que interage também, você tem a forma de fazer o monstro vindo do cemitério pra trigar o teu monstro no campo, e aí o cara tem que lidar com a jogada que você fez, com F0 75, Exceed 3 genérico, pode ser o Cicada, ou um Exceed 6 que pode matar cartas Spell Traps do oponente. E além de... enfim, esse deck é interessante. Eu vou falar mais dele especificamente, mas ele tem problemas, porque o deck por si só não coloca os monstros no campo de maneira consistente. Como você pode ver, para poder se invocarem, eles precisam de taxar o material de um Exceed teu. Então você tem que ter feito um Exceed para eles poderem ficarem vivos. Mas até fazer o Exceed é difícil. Você tem esse carinha que invoca um da mão, isso seria bom. Esse cara sozinho, ele pega uma Spell, só que a Spell pega outro Goblin. E esse outro Goblin não entra se você não tiver um Exceed. Tem uma outra Spell, uma segunda Spell, que ela é Spell contínua, que deixa você fazer um Normal Summon do lado. Beleza, ela tenta te ajudar, mas é muito pouco. Então você precisa de engrenagens de apoio de um monstro nível 3 para poder chegar neles. O que é diferente de um Splight, por exemplo, que eles influenciam. Se eles entrassem enquanto você controla o nível 3, por exemplo, seria bem melhor. Mas seria copiar o Splight, né? Aqui então eles deram uma nerfada. É um deck que tem um potencial interessante, dá pra fazer coisas legais. Ele tem uma estrutura de deck de fato competitivo, mas no momento ele parece ser bem deficitário. Mas, dependendo de se essa questão for corrigida e a Konami roubar, voltando o Invoker ou o Terrotop pro jogo, pode ser algo sim bem útil, relevante e pode vir a causar impacto. Até porque ele tá dentro da lore da Diablo Star e fatalmente novas cartas virão. Mas é uma exceção de um deck que, como vocês podem ver, todos os outros dois decks novos têm uma certa deficiência. E os decks de Snake Eye e de Fogo já são muito bons no momento, né? E essas cartas dão um up gigantesco. Então é difícil que compita, mas pode vir a competir. Outro deck, não é um deck novo, mas são suportes novos para decks que estão vindo nessa nova coleção. Afinal de contas, é isso que um boost faz, né? Um booster faz, ele traz coisas novas para coisas que já existem. Eu vou falar primeiro do deck de Raid Raptor. O Raid Raptor tem essas cartas novas que são boas, são interessantes e deixam o deck golada no café com uma abordagem de deck mais puro, né? Eu acho que faltam coisas para serem corrigidas, né? Esse menino aqui, por exemplo, é o melhor deles, porque ele é quem tenta corrigir problemas que o deck tem. O deck de Raid Raptor basicamente quer colocar dois monstros nível 4, as galinhas pretas no campo, certo? Então é interessante que você dinamize isso de alguma forma. E dinamizar isso não é fazer summon do lado de outros bichos. Seria interessante você invocar um bicho standalone, tá ligado? E esse carinha aqui é quem tenta corrigir isso. Porque se você invoca um... eu esqueci o nome do bicho. Aquele que joga no deck pro cemitério. Se você invoca ele e joga uma carta e toma um book naquilo ali, fudeu, tá ligado? É uma interação simples, uma interação que tira cartas. O cara pode dar uma princesa do nada e você tá fudido. Esse cara aqui é quem tenta corrigir isso, porque se você não controla face-up monstros, ou você só controla os Raid Raptor, né? Cadê? Você faz summon dele da tua mão e um Raid Raptor monstro ao mesmo tempo, você invoca os dois. Então é bom, porque sem o setup de Raid Raptor no campo, você invoca ele mesmo, só que tem que ter outro pra você invocar do lado, né? Então, esse monstro é um dos suportes novos. E tem cartas novas, né? Também tem esse carinha aqui, que durante a main phase, se ele é normal special, você pode escolher um Raid Raptor que você controla. Você vai adicionar um Raid Raptor monstro com um nível diferente. E aí você precisaria usar Raid Raptor nível diferente pra poder fazer as suas coisas. Tem um Exceed novo, que é um pseudo Force Strix. Ele é o Brave Strix, ele é um Exceed
5, tá? Então você não faz ele naturalmente com os teus monstrinhos. Aí por isso você precisa passar por dentro do Raiders Ring, e o Raiders Ring faz esse cara que interage com mais rank-ups. Enfim, é um deck que deixa a estrutura do deck de Raid Raptor mais sólida, sem depender tanto de engines secundárias, como Super Heavy, que você era obrigado a usar, com qualquer bichinho de nível Rockets que você era obrigado a usar. O deck tenta dinamizar um pouco mais isso, deixar o deck de Raid Raptor mais fechado, mais restrito, para poder chegar nas tuas coisas, nas tuas jogadas, através dos rank-ups, que é o motivo pelo qual o deck foi criado. Então essas cartas ajudam ele nesse sentido, além de te dar uma trap buscável e que interage com o oponente, né? Porque se você controla um Raid Raptor, você escolhe um face-up onde o oponente controla, ou se você controla um Raid Raptor Exceed, você pode escolher o face-up card no lugar, e aí você nega os efeitos até o fim desse turno. Então é uma carta que tenta tirar Dark Hullers da vida, por exemplo, tá ligado? Então essa carta responde ao Dark Huller, que não é uma counter trap, mas ela pode acabar negando se você controlar um Raid Raptor Exceed. Além disso, você tem outro Big Boss, né, que é esse carinha aqui, doidão, que não é só o... é Arsenal Falcon? Não é o Arsenal, é o Ultimate Falcon, que você faz e ele fica parado e inafetado. Beleza, nem é o objetivo de se fazer ele. Esse cara, ele é mais doido, porque você vai fazer ele com a rank up nova também, né, que ela soma o rank dos teus monstros para poder fazer esse cara. E aí, se ele é Exceed invocado, você pode destruir quantas cartas possíveis forem do oponente. Quantas cartas possíveis? Você mata todas elas. Mas, se você tiver 3 ou mais Raid Raptor Exceed como material com nome diferente nesse cara, você inflige o dano no oponente igual ao ataque desses monstros. Além disso, obviamente, ele é inafetável, tendo 4.000 de ataque e 3.500 de defesa. Então, ele é muito doido. Além disso, você pode deixar 3 materiais dele, escolher um Raid Raptor Exceed no teu cemitério e você copia o efeito desse bicho. Esse bicho é muito doido. A gente tá indo pra uma vibe do formato onde você não tem aqueles problemões de Kaiju, aqueles problemas que precisam ser lidados com Kaijus da vida, por exemplo. Ele é um bicho grande, inafetado. E olha, pisando esse cara no campo, principalmente se ele entrar tirando as cartas do oponente, os monstros do oponente, que é a proposta do deck, eu não sei não, cara, é difícil de alguns decks, inclusive esses decks novos aqui de altarem, tá? Difícil mesmo. Esse deck aqui consegue altar, basta fazer esse cara e bater, mas decks de Snake Eye é complicado de tirar, viu? E não é como se tivesse um side focado nisso, porque esse é um deck fora do radar. Então tá aí alguma brecha que você pode aproveitar com um deck periférico. De todos, talvez esse seja o que tenha mais chance, mais do que Goblin, mais do que Silent Force, dentro do formato de Snake Eyes. Seja esse deck aqui, principalmente por causa desse carinha. É um bicho grande, inafetado, que entra interagindo com cartas do oponente e é difícil de tirar ele. Talvez Goddess possa ser usado a depender de como o meta esteja, ou a depender do uso desse deck no formato. Pode ser uma necessidade de uma fraqueza do formato que esse deck possa explorar, certo? Continuando na vibe de suporte, você tem suporte para peixe de GOT, que lançou como exclusivo TCG em algum momento, já tá no OCG há um tempinho e parece que fazem coisas, mas eu confesso que eu não sei. Pode ser que eu dê uma olhada depois, mas eu não sei te dizer, então eu não vou comentar muito, porque realmente não tô ligado. Além disso, você tem suporte para Horus, né? Tem esse cara aqui, mas que não vem a ter uma relevância muito grande, mas esse campo é interessante, porque ele é tratado como King Sarcófagos, e se vocês lembram bem, os Horus voltam do cemitério quando você controla o King Sarcófagos, que é a spell contínua. Esse campo é tratado como King Sarcófagos. Além disso, durante a main phase, você pode adicionar um Horus. Todo turno você adiciona um Horus deck pra tua mão, e coloca uma carta da tua mão no fundo do deck, o que te ajuda a chegar no Glory, que é a carta que você quer ter, porque o Glory pega o King Sarcófagos, compra a carta e tal, e te dá uma forma sólida de ter os monstros no cemitério para os Horus poderem ficarem voltando, né? Então é uma carta interessante que dá uma dinâmica boa para deck de Horus, e sim, podem existir decks em volta de Horus, seja com Renix, seja com Orcustes, seja com qualquer porra que queira usar isso aqui, né? Brave, Engine de Synchro, são monstros bons, então pode sim vir um deck derivado desses Horus e a gente fala mais sobre ele, mas o único suporte que tem é esse aqui, que dá essa mudada de não depender tanto da King Sarcófagos enquanto busca cartas, o que é muito bom. De deck mais fora do radar você tem o Magispector, né, que tá recebendo suporte desse menininho aqui, dessa spell e desse Link, que é carta doida. Eu já fiz um vídeo no canal comentando sobre esse suporte Magispector e esse cara é muito forte, daquelas cartas desbalanceadas, tá? Só que é um Magispector. Então, sim, melhora muito a força do deck, que até então era inexistente, mas não coloca ele em algum lugar pra competir com os decks do formato, apesar de ser muito forte. Porque você faz ele com 2 monstros, né? E aí o Bumbuco passa a ser o one card play, porque você tem esse cara, né? E assim como o Electromite, quando ele existia, você tinha que sair numa corrida doida de colocar pêndulo no campo antes de fazer pêndulo sumo, o que é contra-intuitivo com a mecânica de pêndulo sumo, mas você precisava fazer isso para poder fazer o link que habilitava as suas jogadas. Aqui é parecido, você precisa de uma carta assim, e esse carinha
enquanto essa carta tá na tua Monster Zone. Não, beleza? Uma vez durante a main phase, se você controla o Mage Spectre Monstro, Quick Effect, você pode passar uma carta da tua mão. Se esse card é normal special invocado, você escolhe o Mage Spectre Spell no teu cemitério, seta de volta no teu campo. E você faz isso porque o Bumbuco busca esse cara, ele entra por Special e você chega no Link. O efeito do Link é muito doido, porque ele é feito com 2 pêndulos, incluindo o Mage Spectre. E se ele é Link invocado, você pode ativar esse efeito. Não pode fazer segundo deck, exceto de Mage Spectre. E além disso, você pega 2 Face Up, Mage Spectre do Extra Deck pra tua mão e coloca 2 Mage Spectre do teu deck no Extra Deck. O que isso faz? Faz com que os monstros que você usou pra fazer ele venham pra tua mão, virem escalas e você jogou monstros do deck com efeitos diferentes pro Extra Deck pra você pendular. E todo Mage Spectre tem os efeitos de setar as traps. A dinâmica do Mage Spectre é essa, de invocar os Mage Spectres, fazer pêndulo summon deles, eles colocam as traps e as traps interagem com o oponente, tributando o Spellcast Wind que você controla. Então, isso aqui acerta tudo de defeito que o deck tem, ao mesmo tempo que deixa tudo muito vulnerável em cima desse cara. Tomou um velho nesse cara em forma de end trap, acabou a festa, não tem o que fazer. Mas quando passa, é forte, porque as traps são boas. A trap que bane carta do oponente, a trap que é uma counter que nega tudo do oponente enquanto tributa bicho teu, e pelo volume, porque você vai fazer um pêndulo summon depois, você acaba fazendo o Mage Spectrezinho aqui, né, que ela pode ir pra pêndulo zone depois, beleza, mas ela diz o seguinte: se monstros são tributados enquanto esse monstro está no campo, você pode detachar material dessa carta e Special Summon um nível 6 ou menor Wind Spellcaster do teu deck. Então a ideia é ter ela no campo e o monstro do lado. O monstro do lado que for tributado, ela detacha e invoca um Mage Spectre do deck. Esse Mage Spectre que vem do deck faz efeito quando é invocado, pegando mais cartas pra você, e você pode fazer isso até 2 vezes. Então se você faz o setup simplesmente com o Link e esse Exceed, com 2 traps setadas, você já tem tudo para interagir com o oponente, porque você primeiro tributa o Link para poder ativar uma das suas traps, essa mina detacha, invoca outro do deck, você invoca um Bumbuco que pega um bicho, por exemplo, e aí a outra trap vai tributar um Bumbuco, ela vai ver isso e vai invocar o Necomata, o gato do deck, por exemplo, e aí ele pega uma carta. Enfim, além de ter a spell nova que te ajuda a chegar em tudo isso, invocando mais Mage Spectre da tua mão ou cemitério, ou se você tributou um Wind Spellcast, você invoca do deck. Enfim, são cartas muito boas, mas que não fazem o deck melhorar, entrar no competitivo, mas aumentam muito o patamar do deck, o que é bom. Nem todo deck precisa ser meta, basta que o deck tenha suportes bons, e esses são, tá? Enfim, para poder completar a parte de decks e engine, você tem o deck de Aron Mage, que está recebendo novos suportes, e o deck de Ricas, se vocês lembram, recebeu hits severos na última banlist, quer dizer, não foi tão severo assim, né? Limitou o Link 1, né, que é o Brócolis. Então a jogada de Sanavalon, como a gente conhecia, com o normal summon do amarelo fazendo tudo, ficou bem mais fraca. Então, esse suporte aqui tentam te colocar de volta no jogo, certo? Um detalhe que é importante é que a Yasmin ainda não foi banida. A Yasmin é esse Link aqui, que é um dos remanescentes do Link Vrain Spec. O Fiber foi banido, a Ana foi banida, a Cherubini ainda tá por aí, é uma remanescente fortíssima. Yasmin é uma delas, que já causou um rebuliço gigantesco no OCG na época do lançamento, porque ela conectava FTK naquela época que todo mundo usava o mesmo extra deck, main decks diferentes, o mesmo extra deck, chegavam no mesmo lugar. A Yasmin estava ligada dentro daquilo. Desde então que a Konami mexeu nas coisas de lá, no OCG ela não teve mais spots. Aqui no TCG ela era um bom Link de planta, que já tinha o Brócolis, que era um Link absurdo, que o amarelo construiu uma mesa gigantesca, e o Rika, sim, conseguiu spots competitivos decentes desde o lançamento dos Rikas. Então essa carta aqui, ela ainda tá no jogo, tá 3, e você vai usar todas elas. A ideia é abusar da Yasmin. Você vai usar Aron Mage, porque essa menina te ajuda, né? Se ela é normal invocada, ou special, você vai poder invocar um Nantane Aroma do deck. Você vai invocar o Laurel, que é aquele bichinho que quando você ganha vida ele entra por special, se não me engano. Não, se você tem mais vida que o oponente, ele entra por special da tua mão. E se ele cai pro cemitério, você ganha 500 pontos de vida. Então, simplesmente com o normal summon dessa mina, da Rosalina, você vai dar efeito, invocar o Laurel do deck, e você limpa os dois pra fazer uma Yasmin. A Yasmin vai estar no campo, o Laurel no cemitério, ganha 500 de vida, triga a Yasmin pra poder buscar uma planta qualquer do deck pra tua mão, e você tenta desencadear jogadas assim. Se você jogou via Sanavalon, tá tudo bem, você vai fazer 2 Yasmins e o Laurel cai no cemitério, trigando as 2 Yasmin, te deixando buscar a jogada de Furion e Rika ao mesmo tempo. Então, sim, isso aqui ajuda o deck a continuar sendo forte, além da inserção do Link 3, né, que é esse card aqui. Se ele é special invocado, você adiciona um aroma card do deck pra tua mão, e aí tem que ver se tem trap boa, sinceramente eu não sei, mas se eu não me engano tem, cadê?
você pode banir, cadê? Ganha 1000 de vida. Você pode banir essa carta do teu cemitério, escolher um aroma no teu cemitério, faz special summon dele, tá? Não é uma carta boa, mas pode ser que tenha cartas de interação. Eu realmente não sei se tem, mas ela busca uma carta. Além disso, se você ganha pontos de vida, você pode special summon até 3 aroma monstros da tua mão pra zona que essa carta aponta. Você pode tributar um monstro que essa carta aponta para, escolher uma carta no campo, bana, e se fizer, ganhe 1000 pontos de vida. Então, são cartas que tentam dinamizar a vertente do deck de Rika, que talvez precise mudar para poder se adequar no novo formato e ter alguma chance. Parece que você vai acabar precisando meter mais cartas e ficando com menos tech, o deck já não tinha tanto espaço para elas assim. E um formato com tanta hand trap diferente, eu não sei se ele consegue lidar, porque não tem tanto board break, separar as interações não é uma coisa tão relevante, mas a engine de Rika é uma engine boa, tem essas cartas novas, a engine Sanavalon, perdendo o brócolis, fica mais frágil, mas ainda é muito forte, então pode vir a ser um deck útil e relevante no formato. Para completar, vamos só falar de algumas coisinhas pingadas. Tem esse deck novo aqui, que é um TCG exclusivo, que eu não parei para ver sobre, mas as artes são lindíssimas, mas já vi falando por aí que é uma decepção, é inspirado em Dark Souls, se eu não me engano, mas não sei, pode ser que futuramente possa ser algo relevante, no momento ainda não é. De staples e suportes genéricos, você tem, ainda tem esses suportes novos aqui, né, que são para Psyche, mas eles dão suporte diretamente para Cosmos. Então, sim, você pode usar Cosmo de novo com essas cartinhas aqui, o que é interessante porque o Cosmo não recebe suporte há milhares de anos. Você tem de genérico essa spell nova, né, que é a Back Mutation, mas que ela vai ter um nome de Mutemorfose, sei lá, eu não sei, mas ela é interessante, você pode usar em decks de Runic principalmente, Horus e afins, porque você tributa um Fusion ou Synchro monstro e faz summon de um monstro com o mesmo nível do teu deck, mas retorne pra mão durante a end phase e ele não vem negado. A Metamorfose é uma carta que era prima dela, que foi banida há milhares de anos, você tributava um bicho e invocava do extra deck o monstro com o mesmo nível. Essa aqui faz o contrário, tributa um monstro de extra, um Synchro ou Fusão, e invoca do teu deck algum bichinho pra deixar no lugar. É uma carta com potencial interessante e vem com raridade alta, então tá aí uma staple pra você poder usar. Pra Labyrinth você tem duas traps, né, que é a Terrors aqui, que você escolhe um monstro no cemitério do oponente, faz summon no campo dele e você pode banir um monstro que ele controla. Você pode banir o mesmo monstro que você invocou. E aí você retorna um desses monstros banidos pro cemitério. É uma carta bem estranha, mas enfim. Mas você pode banir ela no cemitério, exceto turno que ela foi pra lá, e pode setar embaralhar um nível 1 do teu deck do teu cemitério pro deck, e setar uma Terrors, a Terrors of the Underroot do teu deck. Você seta de volta. Então, não sei se Labyrinth pode usar. Aliás, tem essa carta aqui, né, que declara o nome de um monstro, você impede de ativar efeito, blá blá blá. Quer dizer, o monstro não pode ser special e banir ela do cemitério e o monstro não pode ativar os efeitos. Ajuda o Labyrinth? Não sei. O que ajuda o Labyrinth mesmo é a Rollback, mas eu não sei se essas duas aqui ajudam, mas fatalmente é o único deck que pode usar elas. Pra completar, tem essa Counter Trap aqui, né, que é a Iron Thunderhammer, que é uma Counter Trap, enfim, basicamente é isso que você pode usar. E, cara, por hora é meio que isso. Tem suporte pra Yubel, tem esse White Aura aqui, que ajuda deck de peixe no geral, mas o que tem de impactante na coleção é isso. É muita coisa diferente, é uma boa coleção, ela ajuda não só o meta, o competitivo mesmo do jogo, mas introduz coisas novas com potencial para suporte futuro e dá suporte para coisas que já existiam. É uma coleção muito boa, ela não traz nenhuma ultra staple quebrada, né, como algumas coleções já trouxeram, como a Life in Storm, Prosperity, Droplets, não tem esse tipo de carta, mas é uma coleção que tem tantos decks diferentes e suporte para decks, uma staple para segurar a coleção como essas que eu citei, não era tão necessária assim. Eles guardam essa staple para a coleção futura que for piorzinha. Essa coleção muda muita coisa, não só agora, mas deixando pontas soltas para serem amarradas lá na frente com novos suportes. E por hora é basicamente isso. Durante a semana a gente vai comentando individualmente sobre esses decks e aí a gente vai tentando entender melhor o formato juntos. É basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais!